Bem-vindos a mais um podcast Fazendo Discípulos, e hoje eu vou conversar com a pastora Vanessa. Ela e o pastor Luiz Gustavo estão à frente da Herve Church, uma igreja em Angra dos Reis, no estado do Rio de Janeiro, uma igreja que tem feito um trabalho muito abençoado lá, tem alcançado pessoas, e a gente pode implementar o programa discipulado lá na Herve Church, e a Vanessa vai falar um pouquinho de como tem sido isso, como é que tem sido a experiência deles, e eles tiveram uma oportunidade bem interessante. Eles não só implantaram o programa de discipulado, mas também implantaram, voltaram com as células, né? Como é que vocês chamam, Vanessa, as células? A gente chama de GR, Grupo de Relacionamento. Os grupos de relacionamento, Isso. e ela vai falar um pouquinho desse fruto, né? Vanessa, primeiramente, muito obrigado por você estar aqui, muito Eis-me obrigado por esse seu aqui, é um tempo. prazer. Amém, amém. Se apresenta um pouquinho, fala um pouquinho de você, o pessoal te conhecer. Meu nome é Vanessa, sou pastora aí da Igreja Church há 8 anos, nós somos, né, os fundadores da igreja. Desse espaço Restaurando Vidas, né, o Senhor confiou a nós esse ministério e temos aí nos dedicado com amor, com paixão. Estamos num tempo novo, estamos muito alegres por isso. Esse ano o Senhor nos deu um renovo e estamos com Aleluia. gás aí para cumprir esse ID, né? E a sua vinda para cá fez parte desse renovo nas nossas vidas, viu? Louvo a Amém, Deus pela amém. sua vida, por tudo que você ministrou aqui também quando esteve com a gente, a revelação que Deus te deu sobre a nossa igreja, que realmente foi assim, veio do céu mesmo, para nos dar entendimento sobre o que estávamos vivendo na igreja, né? E Deus tem cumprido, né? Como ele é fiel, ele tem cumprido. Aquele que começou a boa obra, ele é fiel para completar, né? E estamos muito alegres, porque por conta da sua vinda para cá e de tudo que Deus fez através da sua vida, né, ministrando para nós, e a gente estar usando esse livro, né, que o Deus deu para o Senhor, e a gente implantou isso na igreja, voltamos, a gente paralisou, na verdade, os nossos GRs em 2020 com a pandemia. E até o momento a gente não tinha retornado. E aí a sua vinda para cá trouxe de novo esse despertar, e tem sido bênção, assim, vidas já têm sido alcançadas, pessoas têm se rendido a Cristo. Então, porque a gente sabe assim que o modelo, né, quando tem esses grupos pequenos, é muito fácil assim das pessoas terem mais ousadia e coragem também, né, de participar do que quando a gente chama para a igreja, né? Então, e aí chega lá, recebe a palavra de um livro que tem todo um propósito realmente ali de falar do caráter de Deus, né, de abençoar realmente com a palavra. Então, as pessoas têm sido alimentadas realmente, né, com a palavra ali, com o livro. E tem sido bênção. A gente já tem recebido, assim, já tem testemunhos de frutos de pessoas se rendendo a Cristo e se firmando mais mesmo, né? Com o Senhor. Glória a Deus por isso. Glória a Deus pela sua vida. Amém, amém, amém. Glória a Deus, toda honra, toda glória a Deus. Ele sabe todas as coisas, né? A gente não se via há bastante tempo Não é? e as agendas se cruzaram. Tive a oportunidade de estar aí um final de semana Aleluia. e tudo começou, até para quem está nos assistindo, nos ouvindo, entender, né? Tudo começou porque eles abriram o coração deles para fazer um treinamento da liderança para a Sim. implementação de um programa discipulado. Saiu uma pesquisa, Vanessa, aqui nos Estados Unidos, só 5% das igrejas estão envolvidas com o discipulado nos dias de hoje. Olha que É? loucura, né? Nossa. A grande comissão, que eu digo sempre que foi o último ordenança que Jesus nos deu foi Sim. vão e façam discípulos. E hoje só 5% das igrejas estão envolvidas nisso. Então, E, isso é um dado alarmante, né? E assim, uma coisa muito importante que eu prezo muito, assim, sabe? É sobre a nossa motivação. Porque eu vejo assim, muitas igrejas eles implantam a célula para ter crescimento, né? Para bombar, fazer crescer. Mas, na verdade, a nossa intenção ali, quando a gente voltou com a célula, foi exatamente cumprir o ID, porque a gente entendeu que na célula a gente consegue não só cuidar melhor das pessoas, né? Como também discipular, esse discipulado um a um, esse cumprir o ID, de alcançar vidas também, de pessoas serem alcançadas. Então, isso que para mim assim, é o mais importante, de cumprir a ordem, como você falou aí, daquilo que Jesus nos confiou, né? Cumprir o id e pregai, né? Toda criatura. E, nossa, agora esse dado aí que você me deu é alarmante mesmo, né? E eu fico muito feliz quando eu vejo igrejas como vocês abrindo o coração. Eu creio que é o próprio Espírito Santo tocando no coração dos pastores para realmente perceber assim o quão importante restaurar isso, porque se o povo não tem conhecimento, ele acaba perecendo. A palavra de Deus diz sobre isso, né? E a palavra de Deus também diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E a gente sabe que Sim, às vezes a pessoa vai na igreja, vai no culto domingo, o culto de celebração.
ele é um culto que, para o pastor que está ministrando ali, ele está ministrando para as suas ovelhas, ele está ministrando para visitantes, ele está ministrando para pessoas que vieram a convite. Então é muito eclético o povo. E não dá para fazer um processo de educação das pessoas, de conhecerem realmente a palavra de Deus num culto de celebração aos domingos. Sim, Então, olhar isso pela prisma, que eu preciso ter um programa dentro da igreja funcionando, e um programa que não depende só de pastores, né? Porque é muito sim, fácil cada membro da igreja falar assim, "Olha, quem tem que me dar comida é o pastor." Mas eu acredito que quando Jesus deu essa ordenança para os discípulos, ele não estava falando para os discípulos somente os 11 naquele momento que estavam com ele, ele estava falando para todo mundo que vai sim. virar um discípulo como eu e você. Então não é um papel apenas do pastor. E aí Ser um vocês. seguidor, né, de Cristo, porque o É, discípulo é ser um seguidor de Cristo. exatamente, né? Esse versículo fala, né, no Mateus 28, 18 ao 20, né, fala que vão e façam discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer tudo que eu ensinei. Então, ser um Isso. discípulo é aprender a obedecer e aprender a ensinar a Uhum. outros também. Sim, Então, vocês treinaram os líderes, depois eu passei aí treinando os líderes de vocês, depois vocês fizeram um estudo de todo o livro, com toda a liderança, foram várias semanas, né? 10 semanas que vocês ficaram estudando, treinando a liderança. Então, isso acho que foi uma coisa bem sim. legal que eu vi que vocês fizeram, é o quanto vocês investiram na liderança de vocês. Porque às Amém. vezes a gente pensa que investimento é só financeiro, não, requer tempo, requer Cuidado. preparação, É isso aí. cuidado, né? E aí, me Sim. fala um pouquinho, como é que você tem visto a tua liderança fazendo isso, né? A gente estava conversando aqui em off, mas agora para ficar aqui registrado para as pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo, né? Como é que você tem visto assim a motivação deles, o crescimento deles enquanto cristãos também? Então, agora, por eles terem essa responsabilidade, isso traz um ânimo também para eles, né? Porque eles se sentem fazendo parte da grande comissão. Então, eles acabam tendo, assim, uma devoção maior a Deus, na verdade, né? Então, eu vejo isso da parte deles, assim, uma dedicação maior, porque agora eles têm essa responsabilidade e sendo corpo, né? Fazendo parte realmente disso. Então, eles também estão bem animados, assim, eu vejo essa animação, essa alegria de fazer parte, né, de tudo isso, né, da igreja do Senhor, de cooperar com Cristo nessa obra, né, se sentindo É, útil no ministério, no serviço ao Senhor. Então, isso eu falo que fazer a obra de Deus não é peso, é um privilégio. A gente tem sim. lutas, né, eu sempre passo muito isso para os líderes lá da igreja, para as pessoas da igreja, no maneira geral, até quando eu estou pregando. Porque uma vez o Senhor me chamou a atenção em relação a isso. Eu estava, não era nada, ainda não era pastora, nada, não tinha nenhum cargo em igreja, nada. E ali, nas minhas reflexões, né, 10 anos convertida, eu falei, Senhor, então, na verdade, tanta responsabilidade fazer sua obra é um peso. E você acredita, pastor, que eu abri a Bíblia depois disso eu não vou lembrar exatamente onde é a passagem, mas a gente dizendo assim, nunca mais fale que fazer a minha obra é um peso. Você que tem sido um peso para mim. Uau. Não sei se você conhece essa passagem da Bíblia, eu vou procurar depois eu te falo onde é. E eu falei, ai, meu Deus, Senhor, me perdoa, tem misericórdia, porque realmente o inimigo ele quer colocar isso na nossa mente, né? Mas a palavra do Senhor fala que o meu jugo é suave, o meu fardo é leve, é porque quando a gente quer fazer do nosso jeito, que fica pesado. Mas é um privilégio servir ao Senhor. A gente tem cansaço, temos porque somos seres humanos, mas o Senhor, ele nos fortalece, nos renova. A gente não pode permitir que o diabo realmente coloque isso na nossa mente, né? Que é um privilégio, é privilégio servir ao Senhor. A gente pode cansar com tantas coisas, né? Até as pessoas se cansam mais ainda com o pecado, né? Então, se a gente tiver que se cansar, que a gente se canse gastando pelo Senhor, Se né? gastando pelo evangelho, né? É pelo evangelho, é o que eu falo. Gente, muitas coisas trazem cansaço para a gente. É melhor a gente escolher um bom cansaço, né? Aquilo que a gente venha se gastar, que venha ter com um propósito eterno, né? E é isso, assim, Exatamente. eu vejo que eles estão bem animados, assim, a igreja está muito diferente, porque eles estão fazendo parte de tudo isso. Você falou uma E coisa antes aí muito interessante que ah, eu queria ressaltar, que eu vi esses dias um pastor, não sei se você já ouviu falar dele, Paulo Borges Júnior. ele vai me perdoar, mas de nome assim, não. Depois eu vou te passar. Ele falou uma coisa muito interessante. Ele falou assim, né? A igreja não é uma igreja de ovelhas, é uma igreja de pastores. Porque quando você olha na Bíblia, Jesus não fala para você rogar ao Pai para que envie ovelhas, mas sim trabalhadores. Então a reunião dos santos é a reunião dos pastores, não é a reunião das ovelhas. O problema é que as pessoas querem sempre só serem cuidadas, mas elas não querem assumir esse lugar de cuidar, de pastorear. Mas o Pai falou para a gente rogar por trabalhadores, e os trabalhadores são os pastores. Aí eu achei Uau. isso tão interessante, falei, gente, é tremendo, é uma verdade. Né? E é Todos uma nós somos chave. pastores, sacerdotes, né? Santos, E reis e sacerdotes. exatamente isso. E toda vez que eu falo de discipulado, eu falo isso, né? Se você só devia existir dois tipos de cristãos: aqueles que estão sendo discipulados, eles ainda são
novos na fé, Amém. mas depois que você começou a crescer na fé, você já consegue entender e ter experiências com o Senhor, você já está na hora de começar a ensinar outras pessoas. Não dá para Isso você aí. ficar no limbo, né, no meio do caminho ali. Não, eu já sou discipulado, mas eu não discipulo ninguém, eu não faço discípulos. Se você não está fazendo discípulo, tem alguma coisa errada. E é porque é Isso aí. exatamente o que você estava falando. Você tem que virar um trabalhador. E é assim, eu sei que existem muitas alegrias na vida. Eu sempre trabalhei, sempre fui uma pessoa do mercado de trabalho, sempre trabalhei com algo que eu amava. Então, nunca foi Uhum. peso para mim trabalhar. Nunca tive que acordar e falar assim: ai meu Deus, eu estou indo trabalhar. Não, era sempre um prazer trabalhar. Mas trabalhar na obra do Senhor é um prazer ainda maior, porque você está sempre plantando na vida das É. pessoas, né? Então, E quando Deus você sempre consegue traz uma entender novidade, isso, né? É exatamente, realmente Deus em movimento. Cada hora ele tem uma coisa nova que ele está fazendo para aqueles que estão ali ligados no Espírito, estão querendo realmente servir. Sempre ele traz um renovo, ele traz algo novo também, né? e isso que você falou, essa chave que virou na igreja, que você está vivendo esse ano, toda honra, toda glória ao Senhor, e Aleluia. a disposição do coração de vocês de fazerem algo diferente, de retomar, implementar o programa discipulado. Quer dizer, não é simplesmente um programa discipulado, mas é mudar uma cultura na igreja que Sim. todos nós somos cooperadores de Cristo. É isso que você está fazendo. Amém. E é tão interessante que a gente, aí, um espaço pequeno de tempo, que teus líderes começaram a fazer esse trabalho, né? A gente está ainda no meados do primeiro ciclo que eles estão rodando, e como eles estão animados, como eles estão felizes, como eles estão vendo a obra do Senhor sendo manifesta através da vida deles. Porque Amém. é sempre assim, né? Você está numa célula, você está liderando um grupo de relacionamento como vocês aí. E aí vem um visitante, e no final da célula ou do grupo de relacionamento, você faz um apelo, essa pessoa aceita Jesus. Ou às vezes você nem fez o apelo, mas você perguntou quem estava precisando de uma oração, e a pessoa fala que está precisando de oração, e você ora por ela, e na semana seguinte a pessoa volta dizendo que aquilo que foi orado foi resolvido. Era uma enfermidade, uma porta de emprego, que seja. Quer dizer, como que a pessoa Amém. se sente, né, fazendo parte, né? Ela de fato virou igreja, né? Então Isso. é muito bacana assim ver os líderes participando disso. E você tem percebido assim, agora não falando só dos líderes, mas da igreja como um todo, você tem percebido a igreja crescendo em aspectos de maturidade cristã, de conhecimento da palavra, tem tido esses comentários. O que que você tem percebido em relação a isso? A gente tá, você acredita, tem grupos que já estão no capítulo 4, porque tem uma líder que falou para mim essa semana, Vanessa, eu não vi o que você colocou no grupo, que era para fazer, eu separei por páginas, né? Porque cada capítulo é grande, aí a gente acabou destrinchando, né? Eu botava 2 páginas por dia, vamos dizer assim. E aí tem essa que Uhum. já está mais na frente. O que ela comenta comigo é isso, né? Por ela já estar mais na frente, já está lá no capítulo 4. Como vem um aprendizado assim bem contundente ali no livro, as pessoas realmente elas estão aprendendo mais da palavra com profundidade. Não é só aquele culto ali que tem, né, no domingo e a pessoa vai embora. Não, ali, querendo ou não, ela está estudando a palavra, ela está conhecendo mais da palavra. Então não tem como não conhecer, não tem como não crescer em maturidade, né? Então está havendo sim crescimento e entendimento mais com relação à palavra, né, das pessoas que estão E quando participando. tem entendimento, você começa a ver transformações, né? Sim, Transformações. E o grande desafio do cristão é justamente essa transformação da sua vida. O que você era antes e agora recebendo a palavra, o que que você tem que ser mais parecido com Cristo. Então, voltou. é bom quando você vê esse crescimento, esse desenvolvimento das pessoas em relação à igreja como um todo, né? Sim. Mas você falou uma coisa que eu queria ressaltar em relação à forma que vocês estão implementando o programa aí na igreja, né? Para quem está nos ouvindo e não conhece, a gente está falando do programa discipulado A Peça do Quebra-Cabeça. É um programa discipulado em 10 semanas, são 10 capítulos, onde você vai estudando desde a parte inicial, que é conhecer a Deus, a essência do cristianismo, até você entrar num processo de transformação e relacionamento com Deus, para depois se tornar um discipulador. Vou A pegar aqui. maioria. Cadê o livro? Aqui. Olha, Aqui. a gente tem a versão A Peça do Tremendo. Quebra-Cabeça, La Isso. Pieza de Rompe-Cabeças, que é em Amém. espanhol, e o The Puzzle Piece, que é em inglês. Chegando agora, essa Amém. semana, se tudo correr bem, vai chegar. Já está pronto, Amém. já está na gráfica. E o que Aleluia. acontece? Ele foi o grande diferencial desse programa. Eu creio que, primeiro, a revelação do Espírito Santo. Eu me lembro como se fosse hoje, uma madrugada,
Senhor me acordando e eu ficando várias horas orando, até que o Senhor falou para eu ir para o computador. E aí ele foi me dando os capítulos do livro. O que você vê nos capítulos, cada título desse, eu lembro o Espírito Santo falando comigo sobre cada um desses títulos e falando que eu ia escrever sobre isso, e toda a honra, toda a Amém. glória ao Senhor em relação a isso. Mas ele tem uma metodologia por trás para que, de fato, as pessoas possam ler, receber o conteúdo e praticar, né? Então, uma Muito vez por tremendo. semana, elas fazem a prática. E vocês aí decidiram fatiar o livro, né? Porque ele tem Sim, 3 capítulos. Dentro de cada capítulo tem 3 tópicos, normalmente. isso. Então, vocês estão Isso estudando aí. por tópicos. Eu separei assim por páginas, né, aqui do arrependimento. Vou te falar aqui como que eu fiz, vou procurar aqui, peraí. Eu separei, entendeu? Aula 1, eu botei 2 páginas, aula 2, mais 2 páginas, porque são bastante, né? Não sei se eu vou achar aqui. Mas eu fiz assim, ó, por exemplo, a aula 1 do arrependimento, né? Aí vai ser página 15, 16 e 17. Pronto. Aí a aula 2, eu botei a página 18, 19 e 20. Aí depois veio a página 21 na terceira aula, batismo de arrependimento. 21, 22 e 23. Você vê que é bastante coisa, até o 25. São Então, os eu estou tópicos dentro fatiando, da. entendeu? Eu pego o Isso. capítulo e vou fatiando, porque para ficar realmente assim, trabalhar bem, não ficar, né, não ter muito conteúdo de uma vez só, para a gente poder explicar direitinho e ensinar bem a palavra ali. E A realmente gente tem bastante não tem conteúdo. pressa, né? Não tem pressa. É o que eu falo, se durar um ano, está excelente. Aí no próximo ano, vai de novo, vamos de novo fazer o livro todo de novo, entendeu? Ou Que então legal. a gente vai ver o que a gente vai fazer, mas a gente vai dar continuidade sempre com o livro. Por exemplo, você falou da lição 1, que é a lição de arrependimento. Sim, Ela é uma lição complexa porque ela fala, primeiro, do que é arrependimento. Muitas pessoas têm dificuldade de entender isso. Então, isso, sim. sem sombra de dúvida, dá um estudo, né? É isso aí. Dá tranquilamente um estudo. Depois a gente fala de frutos de arrependimento, que é uma coisa que, inclusive, choca muitas pessoas, porque normalmente elas falam assim: mas fulano, depois que se converteu é outra pessoa. Ou fulano fez um monte de coisa, mas depois agora ele é crente. Não importa. Graças a Deus, né? Jesus não A leva em gente aqui. consideração o que você fez no seu passado, o que eu fiz no meu passado. Mas ele leva em consideração o fruto de arrependimento que a gente demonstra. Nós nos Amém. arrependemos e aí nossa vida precisa ser transformada. Nós precisamos decidir não fazer mais, né? Então isso já dá outro Sim, estudo também no livro, sim. né? A nossa igreja, Até, quando né? começou, né? A fama da nossa Ah, igreja era a igreja dos ex isso, ex aquilo, ex não sei o quê. Aí eu brincava assim, falei, graças a Deus que é isso, pior se continuasse, né? exatamente. Pior se continuasse fazendo mal. Glória a Deus que é a igreja do ex, isso mesmo, somos ex, tudo aquilo que não presta, mas agora servimos ao Senhor, né? Exatamente. E se E nós mostra isso, né? formos, Esse fruto digno de arrependimento. e se todos nós formos bem sinceros, todos nós somos ex alguma coisa, né? É isso aí. Porque de uma forma ou de outra nós fomos alcançados pelo Senhor, Amém. né? Nós fomos perdoados pelo Senhor. Então, essa Aleluia. dinâmica do livro, ela acaba ajudando realmente as pessoas a entenderem melhor e sair é, dos sofismas, né? Porque isso é de umas estratégias de Satanás, né? Nos prender em sofismas que a gente não Sim, entende o que de fato o que é o nosso Deus, o que ele pode oferecer para nós e o que nós temos o direito enquanto filhos, né? amém. Amém. E Amém, assim, é glória tudo a muito bem Deus. explicado, né? Deus realmente iluminou sua mente aí, porque você vê assim, um dando continuidade, um conteúdo mais importante que o outro. Claro, toda a Bíblia é importante, mas assim, um conteúdo que um vai dando seguimento ao outro ali, com temas assim muito. O próximo capítulo é a existência de Deus. Isso aqui é muito tremendo de você trabalhar isso aqui na célula. Porque o que a gente recebe na célula? A pessoa que às vezes nunca foi numa igreja. E a Sim. crise de todo ser humano é qual? A existência de Deus, é concordar com Deus, é concordar, né, que Deus ele sabe o que faz. Então, essa questão, né, a questão existencial mesmo, né, da existência de Deus, do Criador, que nossa vida tem um propósito, que a gente não está aqui ao acaso, né? Então, isso aqui é um tema muito tremendo, assim, de você trabalhar num grupo de relacionamento. E a existência de Deus é a pergunta de todo ser humano. Eu lembro Isso, quando eu fui escrever o livro, o nome ele veio depois. Quando eu estava finalizando já o livro, aí veio o nome, a peça do quebra-cabeça. E eu estava orando sobre o nome, né? Eu queria um nome que realmente identificasse aquilo que o Senhor queria fazer. E quando o Senhor falou comigo, a peça do quebra-cabeça não fazia nenhum sentido para mim.
esse nome, né? Porque um programa de discipulado chama Peça do Quebra-Cabeça. Não tem. Minha cabeça marqueteira não faz sentido isso. E aí eu perguntei ao Mas o Senhor, falei, Deus, Senhor, Deus, ele sabe de tudo, né? aí por que a peça do quebra-cabeça, Senhor? E aí, como se aparecesse na minha frente, assim, um grande quebra-cabeça. O Senhor me mostrava um grande quebra-cabeça, assim, como se fosse uma parede inteira, Aleluia. como esse quadro que está aí na sua parede, assim. E aí faltando uma peça. E aí Deus falava no meu coração assim é o ser humano. Ele vem sempre faltando uma peça. E essa peça é a comunhão comigo. Só Aleluia. através de Jesus a gente pode completar Fica essa peça do completo. quebra-cabeça. Exatamente. E não adianta, se você olhar para aquele quebra-cabeça faltando uma peça, você sempre vai querer olhar para a peça que está faltando. Mas o que eu posso Sim, fazer para consertar isso? É um erro, né? E as pessoas no sim. mundo, na vida, no dia cotidiano, sem Jesus, elas vivem assim, né? Vivem querendo Sim. tapar o buraco que Com tudo, o ser menos, humano né? tem com tudo. É É com isso aí. droga, é com prostituição, é com ganância, é Sim, com levando vantagem nos outros, querendo orgulho, mas tudo sim, isso para cobrir um lugarzinho que só Jesus pode cobrir na nossa vida, né? Só que é um lugar que é preparado só mesmo para Jesus na nossa vida. sim, verdade. Muito bom isso, muito bom. Aleluia. É, Deus é maravilhoso. com certeza, Vanessa, com certeza. O que que você poderia de deixar, agora a gente já está chegando no final, Sim. passa rápido, né? A gente já está falando uns 30 minutos, quase 30 minutos. Isso é Pastor muito fala rápido. muito, né? A gente fala muito, mas é bom. Eu gosto. A vantagem é que a gente fala de coisa boa, né? Amém, verdade. É É verdade. verdade. O melhor O que que assunto, vo- Jesus, né? Sabe que É hoje eu vi um verdade. vídeo no Instagram de uma senhora que está com problema de demência. Aí perguntaram para ela de pessoas, eu creio que era da família dela. Você conhece fulano? Ela, não, não sei quem é. O que a senhora comeu hoje? Aí ela, não sei, comi comida boa. Ela não estava lembrando de nada. Aí quando perguntaram para ela assim, e Jesus, você conhece Jesus? Ela, conheço. Aí ela começou a falar, e ele é o meu amor. Aí, né, traz uma reflexão. A gente pode esquecer de tudo, mas até quando a nossa mente já não está boa, a gente não tem como esquecer dele. Ele é inesquecível, É verdade. né? Ele é o É tudo, verdade. né? Eu olhei assim, nossa, que tremendo, assim, né? Traz o ensino para a gente ali, realmente. Ele é inesquecível. Mesmo com Amém. problemas, né? Neurológicos ali, né? Problemas de demência, ela não esqueceu. Esqueceu de todos da família ali, mas dele não esqueceu. Me impactou bastante, assim, esse vídeo. Por acaso, esse vídeo que você está falando ontem, eu estava com a minha esposa, a gente estava indo para um certo lugar e ela estava falando justamente desse vídeo que ela tinha acabado de assistir, né? Então ele está Olha, viral nesse momento, no mundo todo. Que bom vejo que tá nele. esteja viral e que as pessoas não esqueçam de Jesus mesmo, né? Amém. Porque a gente pode passar uma vida toda sem Jesus, mas a gente não pode passar uma eternidade sem Jesus. Então, o momento de tomar de tomar a decisão de escolher por Jesus na sua vida tem que ser nessa vida. Não dá para escolher na Sim, eternidade. Você vai sim, viver a eternidade que você escolher segundo as escolhas que você faz aqui, né? sim. Então, Eu falo, é mais e até mais incoerente, pessoas né? A gente não conheçam quer ele aqui, Jesus. mas aí lá a gente quer. Não, quem quer ele lá quer Exatamente. aqui também, né? Tem que querer aqui. É isso aí. Amém. Vanessa, uma palavra breve para a gente encerrar, para aqueles que estão nos assistindo, sejam pastores, sejam líderes, sejam pessoas que querem conhecer mais Jesus, o que que você pode falar para ela em relação desse tempo que vocês têm experimentado? É, eu tô aqui com o seu livro na frente e aqui tem uma frase no que eu acho que é isso que o Senhor nos chama, né? Transformar vidas através do amor de Deus. Ele nos chama a este lugar, né? De sermos agentes de transformação através desse amor que recebemos dele. Porque a gente só consegue dar aquilo que a gente recebeu. Ele nos amou Uhum. primeiro, né? E eu quero deixar essa palavra, que cada pastor, cada pessoa que ouvir essa palavra, venha se colocar à disposição do reino, à disposição do rei, né? Para cumprir de cumprir isso, de ser um canal do Senhor de bênção, né? De se tornar a bênção. Muitas vezes a gente quer só receber a bênção, né? Mas seja você uma bênção, ser tu uma bênção. O Senhor nos chama a sermos uma bênção para a nossa cidade, para o nosso estado, para a nossa nação, para as nações, né? Então, que cada um venha escolher isso, né? Desejar ser uma bênção para o outro. E através disso, muitas vidas vão ser alcançadas e o amor, realmente, eu falo que o amor é humildade, vence todas as barreiras, vence todas as coisas, né? E vidas são transformadas. Então, que É seja assim verdade. na vida de cada um que está ouvindo a gente aqui, que vem escolher a boa parte. Amém. Amém? E concordando com você, né? Às vezes
Eu estou do outro lado do mundo, Deus tem aberto oportunidades para esse livro estar indo para vários lugares no Brasil e vários outros países também. E Amém. você fala assim, eu nunca vou para outro lugar do mundo, eu não vou para as nações, eu não vou para os confins da terra, mas às vezes a sua atitude, ela vai para os confins da terra, né? Então, quando Amém. eu fico imaginando, eu conheci um grande evangelista que ele fundou a Igreja Verbo da Vida no Brasil. Sim. Ele era um caminhoneiro aqui no Alabama, sem educação nenhuma, mas alguém ganhou ele para Jesus. Olha, Alguém ganhou. Essa pessoa não foi para o Brasil todo, mas ela ganhou uma pessoa que foi para o Brasil todo. Ela ganhou um amém. caminhoneiro, investiu tempo naquela vida, ganhou aquela vida. E aquela vida foi estudar numa escola bíblica nos Estados Unidos. Deus falou para ele e sua esposa, com $50, se mudar para o Brasil. E 30 anos Olha só. depois, tem mais de 400 igrejas no Brasil, na América Latina, que são frutos dessa vida. Então, Deus ele não é um Deus que nos valoriza, né, pela quantidade de likes, pela quantidade de seguidores, né, mas Amém. por cada vida que você faz diferença. Então, se você faz diferença para uma vida, talvez aquela vida faça a Amém. diferença para um mundo, para uma nação, né? E Vanessa, eu muito. falo assim, Pode falar. perdão, já ia falar, tá vendo? Pode falar? É, esses dias uma irmã lá da igreja veio conversar comigo e ela falou algo que, e a gente tem que ter isso no nosso coração, né? Ela falou, poxa, Vanessa, eu louvo, isso nos desanima, né? A permanecer. Ela falou assim, Vanessa, eu sou grata a Deus, né, por esse ministério, porque olha o que Deus tem feito na minha vida, né? A restauração que Deus está fazendo realmente na vida dela. Ela chegou numa situação muito difícil, querendo tirar a própria vida dela quando ela chegou na igreja. E Deus foi fazendo a obra e hoje, assim, você vê ela crescendo. E então, eu falo que não tem dinheiro no mundo que pague uma coisa dessa. Você É, poder ser um canal do Senhor, né? Para a restauração de uma vida, para alcançar uma vida, para ser boca de Deus para uma vida. Qual dinheiro que paga isso? Não tem. Não não tem tem. Então, mesmo. não existe privilégio maior do que esse, né? É Você verdade. poder ser realmente bênção, né? Na vida do outro. Amém, amém. Vanessa, muito obrigado, pastora Vanessa. Muito obrigado, pastor Luiz Aleluia. Gustavo. Manda um abração para ele. Saudade dele, ele é um grande homem de Deus. Sempre Amém. nos abençoando. Sempre muito bom conversar com ele. Muito sincero, muito, como eu posso falar? Demais, né? Entregue, né? Ele é fantástico. Intenso. Intenso, a palavra é essa. Ele é super intenso, eu adoro É. conversar com ele. Ele é maravilhoso. Muito obrigado pelo tempo de vocês. Muito obrigado por mais uma vez Amém. acreditar no ministério, no que Deus tem colocado no meu coração. Aleluia. E eu creio que Deus vai levantar mais e mais pessoas para estar ajudando pessoas a Amém, eu conhecerem creio. mais a Cristo, a avançarem, né? E você, pastor, você, líder, você, membro de uma igreja, você que quer conhecer um pouquinho mais sobre esse programa de discipulado, que tem impactado muitas pessoas em vários países, você pode acessar o nosso site, vou colocar o site aqui para você, e ter mais informações lá. A gente também tem um congresso de discipuladores online que vai acontecer agora no final do mês de abril, no dia 27, é online e ao vivo, onde você vai poder aprender não só sobre o livro, sobre o programa discipulado, mas também vai poder aprender como ministrar isso e ser um canal de bênção, como a pastora Vanessa falou aqui. Muito obrigado, Amém. Vanessa, muito obrigado. E Obrigada vamos a fazer você uma por esse oração. Queria que convite. você orasse, queria que você Amém. orasse. Faça uma Amém. oração para a gente terminar. Amém. Pai querido, nós queremos te render graças, Deus, por tudo que o Senhor tem Aleluia. feito, por tudo que o Senhor ainda vai fazer, Pai. Cremos que grandes coisas o Senhor ainda fará, mais e mais, Senhor, como o Senhor mesmo falou para nós, que em seu nome faremos obras ainda maiores, Senhor, e nós nos Amém. alegramos com isso. Pai, eu te peço que tu continue, Senhor, equipando a tua igreja, fortalecendo a tua noiva, preparando a tua noiva, Senhor, porque, Senhor, estamos aqui para nos preparar para encontrar contigo, Pai. E dizemos, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Ah, Senhor, seja conosco, Senhor, abençoa, Senhor, cada pessoa, Pai, que vai ter este livro, Senhor, nas suas mãos, para que venha conhecer ainda mais do Senhor. Pai, eu te louvo pela vida do Fábio, pela família dele, guarda a vida do teu filho, Senhor, continue sustentando ele. Ah, Pai, até aqui o Senhor tem feito tantas coisas lindas, Senhor, na vida dele. Te peço que o Senhor venha abençoá-lo ainda mais, Senhor. Derrama mais sobre ele, Senhor. Derrama mais de revelação do Senhor para a vida dele, Senhor, para que mais e mais vidas, Senhor, sejam abençoadas através dele. Muito obrigada, Senhor, por esse tempo que estamos aqui juntos, Senhor, falando do teu amor, que através dessa live vidas possam ser também alcançadas por ti, Senhor, que o Senhor venha se revelar, Pai, revela-se mais e mais, Senhor. E mais uma vez dizemos para ti, Senhor, eis-nos aqui, Pai, cumpre em nós todo o teu querer, Senhor, que nós Amém, venhamos abrir Senhor. mão Amém. mais e mais de nós, para que a tua vontade seja feita nesta terra como ela é feita no céu. Eis-nos aqui, Senhor, muito obrigada. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Aleluia. amém, amém.